A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos caminhando com Jesus também, fazendo essa trajetória até Jerusalém, onde vai ser o final da sua vida terrena. Porque Jesus sabe, tem consciência da sua doação, da sua obediência, de fazer a vontade de Deus. Por isso que ele assume esse caminhar e esse livremente se entregar por nós, dando a vida por nós. O Evangelho, ele é muito importante porque ele faz com que nós nos unamos à pessoa de Jesus. Nós somos chamados discípulos, seguidores. E estamos como que assistindo uma aula. Jesus está caminhando com toda essa sua decisão, que deve ser para ele um sofrimento, mas ele aproveita para nos exortar, não é? Isso aqui é uma exortação que ele está fazendo e chama a atenção para 3 sentenças importantes, né? O escândalo, a correção fraterna e a fé. Então esses 3 pontos nós devemos também assumir para a nossa vida. O Evangelho está nos instruindo. Portanto, o escândalo, o que é que significa isso para nós, não é? O que é que nós podemos entender por escândalo? Nós podemos entender que é como se fosse uma pedra de tropeço, né? Colocada para a gente cair. Olha, quando nós éramos meninos em Caicó, sem saber nem o que era escândalo, mas eu vou dar esse exemplo. A brincadeira da gente, né, não tinha as brincadeiras de hoje com celular e com jogos e com tantas outras coisas, e a gente não tinha nem energia, então era na rua, né, na frente das casas, os vizinhos, as crianças que vinham brincar. E sabe o que a gente inventava como uma brincadeira? Pegava uma caixa de papelão, escondida, é claro, e colocava uma pedra pesada dentro da caixa e assim ela ia para o meio da rua. Quando os meninos chegavam, a gente dizia: atenção, gente, olha uma caixa ali no meio da rua, quem primeiro chutar ganha um prêmio. Aí a turma saía correndo, aí o primeiro que chutava, coitado, não era uma caixa, era uma pedra pesada e ele caía. Veja como nós já tínhamos essa índole, né, como criança. Então hoje os adultos, né, gente que assume, né, tantas responsabilidades, tendo em vista trabalhar pela causa do bem, né, da justiça, do amor fraterno. Nós também hoje, como adultos, colocamos muitas caixas com pedra no meio da caminhada do povo, né? Injustamente. E sabe qual é o maior escândalo para a vida cristã, para a igreja, para quem se batizou, para quem segue o Evangelho?
é justamente a falta de unidade. O maior escândalo do cristianismo hoje é nós não sermos unidos, porque estamos divididos em facções, estamos divididos em grupos poderosos que se alimentam à custa da grande maioria empobrecida e ignorante, porque não sabe, não tem consciência, não discute, não tem força, não tem com quem defenda. Isso é o maior escândalo. O maior escândalo na igreja é a divisão dos cristãos dentro da igreja e também com outros cristãos, que cada dia mais vão criando congregações, cada qual mais diferente, com outros interesses que não são próprios do Evangelho. E a Bíblia é bem clara: quem tirar esse Evangelho de Jesus Cristo e colocar outro no lugar, então este comete o maior escândalo. E sabe o que é que Jesus disse? Para essa pessoa, seria melhor para ela que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no fundo do mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Olha aí o cuidado que nós devemos ter com as crianças, com os pobres, com os humildes, com aqueles que são injustiçados. Pequeninos aqui no Evangelho são os que são mais prejudicados, não só são crianças, são aqueles que não têm a força de lutar, de conquistar uma vida melhor. E nós muitas vezes marginalizamos, ofendemos. Então, evitar o escândalo contra os pequeninos é justamente a gente ter capacidade de perdoar, que é, na verdade, algo que está relacionado com a nossa fé. Quando Jesus disse, no Evangelho de hoje, que se uma pessoa pecar 7 vezes contra você e vier pedir perdão 7 vezes, você deve perdoar, porque essa pessoa está arrependida. A gente parando para pensar, a gente acha que isso é um absurdo, mas Jesus está justamente falando para nós, como o Papa, quando viaja também, ele prepara os seus discursos e ele vai falar para todas as nações, principalmente para os líderes das comunidades, das nações, dos grupos de influência. E os problemas são justamente os mesmos sob nossa responsabilidade. Portanto, a nossa fé aqui entra como um dom que Deus nos dá. E Jesus foi muito claro, não é questão de aumentar a fé, é questão de você assumir aquilo que é revelado por Deus. Essa é revelação divina, e você aceita e vai trabalhando porque você crê. E se você tiver uma fé pequena, você é capaz de transportar montanhas, o Evangelho diz numa outra passagem. Por isso, meus irmãos, confortemo-nos com esses ensinamentos e vamos rezar dizendo: Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.